Fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês sabem, devido à pandemia aí do Covid-19, estamos tendo que fazer algumas aulas um pouco diferente. Aí a gente está fazendo essa aula aqui online, que você está acompanhando aqui pelo YouTube. É uma aula que foi encomendada pela Escola Fundamental Paraíso, Sistema CMDC, tá certo? Essa vai ser uma das nossas aulinhas de geografia, tá bom? Eu sou o professor Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. Bom, galera, vamos para o nosso conteúdo então. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vamos para o nosso livro online. É o mesmo livro que você tem aí, eu tenho acesso a ele aqui. Olha só que bonitinho. Vamos revisar então o nosso conteúdo aí desde o início do ano, tá certo? Vamos dar uma aumentada aqui nesse livro para a gente poder visualizar. Olha lá o primeiro conteúdo que a gente vai abordar aí: natureza do Brasil, localização e dimensão do território. Onde é que se localiza o território brasileiro? Onde ele está localizado? Ele está localizado em grande parte no hemisfério sul, tá? Então a maior parte do nosso território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Olha só aqui como a gente vai saber a linha do Equador cortando aqui, ó, o extremo norte do Brasil. Então toda essa porção aqui de baixo, ela vai ficar no sul. E esse pequeno pedaço que eu vou destacar aqui vai ficar no norte. Tá bom? Então, grande parte do nosso território aí no hemisfério sul e apenas uma porção do nosso território vai estar no hemisfério norte, tá certo? Bom, não deu para dar uma destacada aqui, vamos continuar então com o nosso conteúdo. Então, a maior parte aqui no hemisfério sul, essa porçãozinha no hemisfério norte. E quanto aos hemisférios leste e oeste, ou oriental e ocidental, o Brasil ele está totalmente inserido no hemisfério ocidental. Então não tem nenhuma porçãozinha do nosso território no hemisfério oriental, tá certo? O Brasil está completamente no hemisfério ocidental. Estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Vamos à nossa próxima página. E o que temos por aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos ampliar isso aqui para a gente poder visualizar melhor. Nosso próximo conteúdo: longitude e fusos horários. Pessoal, os fusos horários eles vão indicar horas diferentes para determinadas faixas do nosso planeta. O Brasil, como ele é um país extremamente grande, a gente vai conseguir encontrar diferentes fusos horários no nosso território, como vocês podem acompanhar pelo nosso querido, amado e idolatrado mapa que tem aqui ao lado. Olha só aqui, no primeiro fuso horário brasileiro, a gente vai encontrar apenas ilhas e também alguns arquipélagos, né? Alguns conjuntos de ilhas, como por exemplo Penedos de São Paulo e São Pedro, o arquipélago aí de Fernando de Noronha e a ilha de Martins Vaz, tá certo? Então todas essas porçõezinhas aí insulares estão no nosso primeiro fuso horário. Como vocês podem ver aqui, ó, esse fuso horário ele fica com 2 horas de atraso em relação ao horário lá do meridiano de Greenwich, tá certo?
No nosso terceiro fuso horário, olha só a quantidade de estados brasileiros. A gente tem aqui todos os estados da região Nordeste, todos os estados da região Sudeste, todos os estados da região Sul. Temos ainda Amapá, Pará, Tocantins, Goiás e o nosso quadradinho, o Distrito Federal, tá ele aqui também, tá certo? Então tudo isso no nosso segundo fuso horário. No terceiro fuso horário, quem é que tá lá? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, grande parte do Amazonas e Roraima. E para finalizar, no nosso quarto e último fuso horário, a gente vai encontrar quem? O Acre e uma pequena porçãozinha aqui do estado do Amazonas. Tá bom? Então temos aí 4 fusos horários diferentes no nosso Brasil. Olha lá, o primeiro, segundo, terceiro e quarto fuso horário. O texto continua aí e começa a falar agora sobre zonas térmicas, sobre latitudes e paisagens, né? Então vai falar que o nosso território, ele também é cortado por diversas linhas paralelas, né? Diversos paralelos, e consequentemente o nosso território ele vai apresentar diferentes zonas térmicas. Tá bom? A maior parte do nosso território vai se encontrar na zona tropical, ou seja, essa zona que fica aqui, ó, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer, que fica lá mais ao norte. Então, toda essa porção aqui do Brasil, ela vai estar localizada aí na zona tropical. E essa pequena porçãozinha aqui, ó, o sul do Brasil, tá certo? Vai estar localizado na zona temperada, tá bom? Mais precisamente na zona temperada do sul. Vamos para frente, vamos ver aí os nossos próximos conteúdos. Lembrando que aqui é uma aula revisional. Todos esses conteúdos já foram trabalhados em sala de aula. O relevo brasileiro. Está falando aqui que o nosso relevo ele é considerado tectonicamente estável, né? O Brasil, na verdade, é considerado tectonicamente estável com uma baixa atividade sísmica. E o nosso território é formado por estruturas rochosas antigas, ou seja, o nosso território já existe há muito tempo, tá certo? Ele não é um território formado recentemente. E aí está falando que devido a esse território ser de formação mais antiga, o nosso território também tem poucas elevações, né? As maiores elevações que a gente vai encontrar vai ser aqui no Pico da Neblina, chegando aí a quase 3.000 metros de altitude, tá bom? Enquanto que alguns lugares aqui da América do Sul, para a gente comparar, temos altitudes chegando aí na casa de 6.000 metros. Então a gente não chega nem na metade das maiores altitudes da América do Sul, tá certo? Então olha só que bonitinho aí o nosso mapa, mais uma vez, olha aí o mapa físico, tá certo? E aqui, ó, as áreas mais escuras são as áreas de maior altitude, tá bom? Então temos aqui, ó, destacado o Monte Pascoal, o Pico da Bandeira e o Pico das Agulhas Negras, tá certo? Muito bem, vamos continuar aí, então, o nosso conteúdo. Vamos para a próxima página. Aí, muito bem, está carregando aqui. Vamos dar um zoom e ver o que tem de bom nessa página.
Bom, tá aí. Vai falar sobre os nossos rios, sobre os rios brasileiros. E aqui, para falar sobre os rios, a gente acaba tendo que falar sobre as bacias hidrográficas. Então a gente tem aí algumas bacias hidrográficas. Opa, foi mal, sumiu aqui um pouquinho, vamos voltar. Então temos aqui as bacias hidrográficas e a gente vai dar destaque aí em algumas dessas bacias hidrográficas. Por exemplo, a bacia amazônica. Por que vamos dar destaque nessa bacia hidrográfica aí? Ela é a bacia hidrográfica que tem o maior volume de água do planeta. Ela é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela é a bacia que tem o maior rio do mundo. Nessa bacia tem o maior aquífero do mundo. Olha só, ela é extremamente importante, né? A nossa bacia amazônica, primeiro lugar aí no mundo, e é brasileira, né? Grande parte dessa bacia aí da região amazônica fica aqui no Brasil, tá certo? Outra bacia hidrográfica que a gente vai destacar é a bacia do Rio São Francisco. Olha aí o Rio São Francisco. A bacia dele é essa aqui na cor laranja, tá certo? Por que essa bacia aí ela é importante? Nessa bacia hidrográfica aqui, a gente tem um dos rios mais importantes do Brasil, que é o Rio São Francisco. Qual a importância desse rio? Ele é um rio que vai levar água para as regiões mais áridas do Brasil. É isso aí, galera. As regiões mais secas do Brasil, né, estão sendo atendidas justamente por essa bacia hidrográfica. Então ela está levando água para onde mais precisa. Não que os outros lugares não precisam, mas aqui precisa mais ainda, porque chove muito pouco, quase não tem água aqui nessa região. Então o rio tem uma função extremamente importante aí. Terceira bacia hidrográfica para destacar é a bacia do Paraná. Por que essa bacia aí vai ser importante? Ela vai ter aí localizada a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Perde só para a usina de Três Gargantas lá na China. Bom, então temos aqui, ó, Bacia do Paraná, gerando energia elétrica, a Bacia do São Francisco, levando água para as regiões mais áridas, e a Bacia Amazônica, a maior, a com mais volume de águas do mundo, tá certo? E um detalhe ainda sobre a Bacia Amazônica. Como toda essa região aqui é uma região de planície, né, a maior parte dela, na verdade, é uma região de planície, a maioria dos rios aqui, eles são navegáveis, o que forma aí uma grande malha viária, né? Então a galera utiliza os rios como transporte, tá certo? Então o pessoal se transporta aí pelo rio, fazendo aí um outro uso desse rio, tá certo? Na nossa próxima página aqui estamos falando agora de clima, que vocês adoram. Então, clima. A maior parte do clima no Brasil, ele é um clima tropical. A maior parte dos tipos climáticos brasileiros são tipos climáticos tropicais. Temos ainda climas equatoriais e um clima subtropical. Vamos ver como é que eles estão distribuídos aqui no nosso território. Tá lá, ó. Essa porção vermelha aqui, onde está a Amazônia, né, onde a gente identificou ali no outro mapa, vai ter um clima equatorial. O que é um clima equatorial? Né? Como o próprio nome diz, ele está aqui, ó, próximo da linha do Equador. Se está próximo da linha do Equador, significa que tem muito
calor, é um clima muito quente. Como é muito quente, evapora muita água. Se evapora muita água, formam muitas nuvens e, consequentemente, chove muito. Então, aqui nessa parte vermelha, clima equatorial, muito calor, temperaturas elevadas e muita chuva durante o ano todo, tá certo? Esse outro clima aqui é amarelo. Esse amarelo aqui é o clima tropical semiárido. O que é um tropical semiárido? É um tropical muito seco, né? Então aqui já é um clima bastante seco, com temperaturas também bastante elevadas, porém a quantidade de chuvas aqui é bem baixa, né? Então aqui já chove muito pouco, é aquela região lá que a gente estava falando, que o Rio São Francisco passa aqui, ó, trazendo água para essa galera, tá certo? Próximo tipo climático é o clima tropical, aqui presente em toda essa extensão do território. Como é que vai ser esse clima tropical? Ele vai estar caracterizado aí com duas estações bem definidas, né? Distintas na verdade. Uma estação quente e chuvosa e a outra estação mais fria e seca. Lembrando que esse mais frio aqui não quer dizer que é muito, muito frio. Só quer dizer que é uma estação mais fria em relação a outra estação daqui. Tá certo? Temos ainda como destaque aqui, ó, na porção litorânea, né? O clima tropical litorâneo, né? Clima tropical litorâneo ou clima tropical semiúmido. Como é que vão ser as características aqui? Aqui a gente vai ter muito sol, né? A gente vai ter temperaturas elevadas, mas a gente vai ter um volume de chuvas bem distribuído ao longo do ano, principalmente porque está aqui próximo ao oceano, né? Então aqui próximo ao oceano vai fazer com que a água do oceano se evapore com calor e forme nuvens que vão fazer a chuva cair nessa região, tá certo? Por fim, chegamos aí ao clima subtropical. Esse é o clima mais diferente que temos aqui no nosso território, tá bom? Clima subtropical, ele vai ser um clima que tem as 4 estações bem definidas. Então aqui a gente vai saber exatamente quando é verão, que vai estar muito, muito quente, quando é primavera, que as flores vão estar aí desabrochando, quando for outono, né, que as árvores vão estar perdendo as suas folhas, e quando for inverno, que às vezes vai chegar até a nevar em determinadas regiões aqui. Isso mesmo, minha gente, vai cair neve nessa região, tá? Em alguns lugares aqui da região sul chega a nevar. Olha que bacana, hein? Vamos para a próxima página. E foi. Continuando aí. O que temos aqui agora? Tipos de vegetação. Então agora já falamos do clima, vamos para a vegetação. Vamos ver como funciona a vegetação aqui nessa região. A página não quer voltar aí. Então é o seguinte, vegetação aqui do nosso território vai ser a seguinte. A gente tem essa porção aqui como uma floresta tropical, né, a nossa floresta amazônica, né, em função principalmente do clima. Chove muito, as árvores se desenvolvem mais. Então aqui é a nossa floresta amazônica. Essa porção aqui, ó, no meio do nosso mapa, é a porção que representa o
cerrado, tá? Então, cerrado vai estar aqui nessa porção, tá bom? E o cerrado, ele vai ter árvores um pouco mais baixas, tá? As árvores não são tão elevadas quanto aqui na floresta amazônica, que tem árvores enormes. Aqui na nossa porção de cerrado, árvores mais baixas, tá certo? Nessa outra região aqui, onde o clima é mais severo, a gente vai ter a caatinga. Aqui as árvores vão se desenvolver ainda menos por conta da falta de água, tá certo? Vai ter pouca água, pouca chuva e, consequentemente, a vegetação vai se desenvolver menos. Aqui vai ter uma grande variedade de cactos, né? E outras árvores mais baixas e plantas mais rasteiras. Nessa porção aqui amarela, encontramos os campos silvestres. Campos silvestres são vegetações rasteiras, né, formada aí por gramíneas. E para finalizar, aqui temos a nossa região do Pantanal, também chamada de Complexo do Pantanal. Então, aqui o Pantanal, tá? O Pantanal que pega aqui os territórios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá bom? Vai ser uma outra vegetação também diferente para a gente dar uma destacada. Vamos continuar aí o conteúdo. Vamos à conservação da natureza, patrimônio e sustentabilidade. Sustentabilidade seria você utilizar os recursos que você tem de uma maneira que você evite esgotar esses recursos, que seja capaz de satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer as necessidades da população futuramente, né, das próximas gerações. Para isso, precisamos manter um equilíbrio ecológico, retirar da natureza apenas o necessário e ir retirando de acordo com que a natureza possa repor esses recursos. Tá certo? Então vamos mais para frente. Chegamos aqui em Brasil megadiverso. Então, está falando que o nosso país é um dos países megadiversos. O que seria país megadiverso? Seriam países que têm uma grande biodiversidade, muito ricos em biodiversidade. E olha nós aqui de novo, Brasil é o primeiro colocado em biodiversidade. É o país mais biodiversificado do mundo, minha gente. Olha nós aí de novo em primeiro. Bom, para poder manter essa biodiversidade, existem algumas políticas e legislações que estão vigentes no nosso território, como por exemplo o Código Florestal. O Código Florestal ele foi criado aí em 1934 para garantir a integridade natural das áreas do território nacional, ou seja, para garantir aí uma preservação da nossa grande biodiversidade. Em 1989 também foi criado aí o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, mundialmente conhecido como IBAMA. Então o IBAMA ele vai fazer a fiscalização dessas áreas, tá? Então temos aqui o Código Florestal, que é um conjunto de leis, e temos o IBAMA, que é o órgão responsável por fiscalizar o nosso meio ambiente. Tá certo? Temos ainda uma outra legislação, que é o nosso novo Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Foram criadas aí, então, unidades de conservação, tá? 2 unidades diferentes. A primeira é chamada de unidades
de proteção integral e a segunda, unidades de uso sustentável. Então, primeiro aí, unidade de proteção integral, elas são divididas em outras categorias, como estações biológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Qual o objetivo de tudo isso? O objetivo é que você proteja o meio ambiente nessas áreas de forma integral, mantendo a área praticamente intacta, ou seja, praticamente sem a interferência do ser humaninho, tá certo? Vamos aí para a próxima página. E na próxima página temos aqui unidades de uso sustentável. Nas unidades de uso sustentável a gente tem aí algumas divisões também. Temos as áreas de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. E para que serve tudo isso? Qual é o objetivo? O objetivo aqui é a conservação da natureza conciliado com o uso sustentável dos recursos naturais. Então aqui já são áreas onde são permitidas algumas atividades, porém essas atividades são fiscalizadas, né? Então a gente tem a utilização, porém a utilização de uma maneira mais contida, tá certo? Sem causar grandes danos. E aqui tem um mapa mostrando aqui as nossas principais áreas, né? Olha só, podem reparar que a maioria delas estão aqui na região norte do nosso Brasilzão, tá certo? Bom, galera, ficou aí agora uma atividade, né? Quem ainda não fez essa atividade, por favor, faça. Para você que já fez, tem uma outra tarefinha. Vamos elaborar 10 questõezinhas, pelo menos 10 questões sobre o conteúdo que foi revisto agora. Tá certo? É isso aí, gente. Confio em vocês. Muito obrigado, valeu, falou e é nóis!